vez na tela o canal Aurum Solar. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Luiz Piccoli, que foi ao ar no dia 19. Caso você não tenha assistido no dia, está lá no canal para qualquer momento você poder assistir a entrevista com o engenheiro Luiz Piccoli, que falou para a gente aí a respeito de painéis solares com filmes finos. Bem interessante a entrevista com ele. No canal Aurum de hoje, eu vou falar para vocês a respeito de inversores. Inversores, quais os tipos de inversores que tem, em quais situações eles podem ser empregados. Isso aí vai depender do tipo de fornecimento do cliente que vai instalar um gerador solar fotovoltaico. Então acompanhe o vídeo agora para você saber exatamente qual o tipo de inversor a ser usado no seu gerador solar em função do seu tipo de fornecimento. Bora lá pro vídeo! Olá, dando início então aqui ao nosso canal Aurum Solar, nós vamos falar um pouquinho sobre inversores e aonde utilizar esses inversores. Qual o tipo de inversor a gente vai utilizar dependendo da nossa ligação, do tipo de energia que é fornecida, do fornecimento da distribuidora para o nosso local, seja residência, seja empresa. Então aqui eu coloquei algumas informações que são consideradas importantes, tá? Pelo menos do meu ponto de vista são consideradas importantes. Vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos o que eu chamo de os casos, né? Que são colocados para a gente, né? Nós vamos ter aqui modelos de investidores e aplicações. Então, onde é que vai, né? Como é que eu descubro qual utilizar? Onde é que vai o inversor? Que tipo de inversor vai ser utilizado? Nós sabemos que nós temos ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas. Cada uma delas com suas características, né? A monofásica alimentada a 2 fios, a bifásica a 13 e a trifásica a 4 fios. E aí, para cada um desse tipo de ligação, nós vamos ter um determinado tipo de inversor associado. Nós temos rede de 380 a 220, nós temos rede de 220 a 127, nós temos puramente redes 220, que são as monofásicas, e puramente rede 127. E aqui nós vamos ver o tipo de inversor para cada um desse tipo de rede. A gente vai fazer essa associação e vai ficar, de uma certa forma, fácil de você entender qual tipo de inversor utilizar para aquele tipo de situação, para aquele tipo de fornecimento de entrada. Tá ok? Esse é o objetivo desse vídeo. Então, aqui nós temos, nós podemos ter, aliás, um tipo de inversor, tá? Na verdade, são 4 tipos de inversores que nós vamos elencar aqui, tá? E quais são esses inversores? Nós temos o inversor monofásico a 220 volts. Esse aqui é o mais comum, porque em outros países, né, que não o Brasil, países europeus, países asiáticos, e até mesmo nos Estados Unidos, a grande maioria dos circuitos lá, do fornecimento, são a 220 volts. O fornecimento é 220 volts, tá? Então veio para cá, evidentemente, essa tecnologia desses inversores com esse tipo de tensão, a 220. Mas nós temos também os trifásicos a 127 volts, nós temos o trifásico 220 e tem também o monofásico, que esse aqui é novo. Esse tipo de inversor não existia até bem pouco tempo, e aí a PHP, que é uma empresa nacional, resolveu então lançar aí esse produto, que é o inversor utilizado numa rede monofásica 127, uma rede a 2 fios, onde eu tenho a tensão de entrada 127 volts, tá? E quais são, então, os tipos de rede que tem? Nós temos, então, a 380, nós vamos considerar 2 aqui, a 380 a 220 e a 220 127. E aqui os tipos de ligação possíveis. Esses são
as ligações possíveis para estes inversores, né? Nós temos redes com fase neutra 220, nós temos redes bifásicas, sendo que cada uma delas vai ser 220 volts, e entre as fases 380, que é este caso aqui. Em que casos, então, eu coloco aí esses inversores, né? Quais os inversores, que é o tipo 1, tipo 2, 3 ou 4, eu vou utilizar nessas redes que vão estar colocadas aí, ou seja, essas redes que aparecem aqui, essa de 220, só com monofásico, né, mas é 220, depois mais embaixo nós temos a de 380 entre as fases, né, 220 cada fase. Como é que eu ligo esses inversores lá? Quais são as características necessárias para que eu consiga fazer esse tipo de ligação? Então aqui nós vamos poder ver aqui, o inversor número 1, eu vou poder ligar aqui nessa situação, tá? Ou seja, como ele é monofásico 220, essa situação aqui ele consegue atender, tá ok? Eu consigo colocar também ele aqui, ó, numa rede bifásica 220. Eu ligo aqui, ele numa fase e ligo no neutro, tá? Então, eu consigo fazer essa ligação aqui, atendo uma fase só, a outra fase o inversor não vai estar ligado, mas como eu tenho essa questão do que eu jogo para a rede, pode ir por uma fase só, ou seja, eu tenho o inversor ligado só numa fase, de uma determinada rede, mas ele vai estar gerando energia, os módulos solares vão estar gerando energia naquela fase. E a energia daquela fase, quando eu estiver jogando essa energia para a rede, eu vou estar acumulando créditos na concessionária. Então, independente de estar utilizando uma fase ou duas, eu continuo, sim, eu consigo sim gerar crédito para a concessionária para ser utilizada mais tarde, tá? Então, eu vou poder utilizar esse tipo de inversor nessa situação aqui, nesse tipo de ligação, nessa aqui também. Aonde mais? Existe um outro local que eu posso utilizar? Sim, eu posso utilizar ele aqui numa fase desse sistema, tá? Posso utilizar ele também numa rede 127 volts. Mas pera lá, eu vou utilizar um inversor 220 numa rede 127? Sim, eu posso fazer isso, tá? Só que tem um detalhe, eu vou precisar de um dispositivo, tá? Eu vou precisar de um transformador. Vou precisar de um transformador que transforme a tensão 220 em tensão 127, e aí sim eu posso fazer a ligação desse inversor monofásico 220 naquela rede ali. Vou ter que ter o transformador. Então, esses são os casos em que eu consigo ligar aquele transformador lá monofásico 220. Posso ligar ele nessas configurações aqui, tá? E tem mais essa aqui também, ou seja, eu posso ligar ele aqui nessa rede também, posso ligar ele nesse tipo de rede aqui, tá? Então, esses são os pontos onde eu consigo ligar o transformador 220 monofásico, tá? Consigo ligar ele em todas essas configurações aí, sendo que umas vai precisar de transformador e outras não, tá? E agora o tipo 2, este aqui, ó, esse trifásico 127, onde é que eu ligo ele? Eu posso ligar aqui nesse tipo de rede, tá? Uma rede que fornece aí 3 fases e um neutro, a 127, eu posso ligar ele aqui, que seria o original, a forma original de ligar este tipo de inversor, tá? E o inversor número 3, esse trifásico 220, eu posso ligar aqui, ó, nessa configuração de rede, tá? Posso ligar ele aqui também? Sim, mas aqui, a exemplo que ocorre ali em cima, eu também vou precisar de transformador, tá? Um transformador para cada uma dessas linhas de 127, transformando cada uma delas em 220. E aí eu posso utilizar aquele transformador, eu posso utilizar esse inversor aqui trifásico 220, ligar nesse tipo de rede aqui, tá? Aonde mais? Né? Agora tem o 4, o 3 é só aqui, tá? O 4, que é esse cara aqui, ó, ele é específico para esse tipo de rede, tá? O 127,
Então eu posso ligar ele aqui, que é uma novidade, né? Esse aqui é o new que eu coloquei aqui, que é o novo, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm um fornecimento de fase neutro com uma tensão de 127, antes não tinha essa opção, ou teria que fazer uma ligação com o transformador. Agora existe um inversor da PHB, aqui não estou ganhando nada da PHB para falar sobre isso, tá? Mas existe, tá? Esse inversor a 127 volts monofásico que pode ser ligado nesse tipo de rede aí de fornecimento monofásico a 2 fios fase neutro, tá? Então é uma característica nova no mercado, uma coisa recente que está aí e pode ser utilizada pelos clientes, tá? Então essas são as configurações, são os modos que podemos fazer as ligações dos diferentes tipos de inversores na nossa rede, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tenham um bom proveito deste pequeno tutorial a respeito de inversores e suas formas de ligação. Acompanhe o canal Aurum Solar, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, enfim, siga a gente aí neste processo de prestar informação. Acompanhe também o canal Aurum Entrevista. O canal Aurum Entrevista está demais. Já tivemos 2 entrevistas aí com pessoas expertas no assunto. Uma professora doutora, um doutorando na URGS, um da PUC, um da URGS. E temos mais ainda para janeiro, tá? Janeiro nós vamos ainda ter outras personalidades, empresários. A minha ideia, já estou conversando aí com um empresário da área, ou de uma empresa, enfim, que vai trazer para a gente algumas informações a respeito do lado empresa agora, né? Como é que a empresa se posiciona durante o mercado de energia solar, como é que ela atua, qual o portfólio dela, quais os clientes que já atendeu, enfim, vai estar bem bacana o canal Aurum Entrevista de janeiro, né? Se tudo correr certo como eu estou prevendo aí, nós vamos ter essa entrevista dessa empresa que eu vou revelar mais adiante. Vou fechar primeiro para depois poder revelar para vocês aqui quem vai ser a empresa. Um forte abraço, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.